Pessoal, nessa questão que a gente vai resolver agora, ele coloca uma questão aí pra gente, ele coloca uma situação pra gente, que está relacionando a questão da Amazônia com um conceito fundamental que a gente tem de clima relacionado ao processo de ventos. Porque olha o que ele coloca aí pra gente. A convecção na região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e sua variação, em termos de intensidade e posição, tem um papel importante na determinação do tempo e do clima dessa região. A nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. Então ele fala, a nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. O que é interessante a gente lembrar? Galera, quando a gente fala de Amazônia, a gente fala de um clima extremamente quente e extremamente úmido. Por quê? O clima amazônico, vamos lembrar que é um clima equatorial. Se a gente pensar na linha equatorial, latitude zero, aqui bem na linha do Equador, esse clima que se estende nessa faixa equatorial é um clima que geralmente é muito quente e muito úmido. Por que isso vai ocorrer? Vamos lembrar da Amazônia? Primeiro que é muito quente, porque é uma área que está em baixa latitude. Ou seja, está bem próximo à linha do Equador, que é justamente o pedaço da Terra que é mais intensamente abastecido pelo Sol, onde os raios solares chegam com muito mais intensidade. Se os raios solares chegam com muito mais intensidade nessa área, a temperatura tende a ser alta. É um clima, então, bastante quente. Por que ele é úmido? Vamos lembrar uma situação dos ventos? Olha só, toda vez que você tem diferença de temperatura e pressão, você tem dinâmica de ventos, o ar ele vai circular. Vamos lembrar que aqui na linha do Equador é uma área que é muito quente, e a gente lembra que o vento quente ele é um vento leve, ele tende a subir, ele é um vento de baixa pressão. Comparando essas regiões às regiões tropicais, essa região tropical não é fria, mas ela é menos quente que o Equador. Então significa dizer que você tem diferença de temperatura. Se tem diferença de temperatura, vai ter diferença de pressão. Se o Equador é uma área de baixa pressão, os trópicos serão áreas de alta pressão. Vamos lembrar que esse vento de alta pressão você tem uma concentração maior de moléculas e você tem a dinâmica que o vento sempre vai da alta para baixa pressão. Se ele vai da alta para baixa pressão, significa dizer que ele vai do trópico em direção ao Equador. Vamos lembrar, galera, que na nossa aula de clima, a gente bate bastante nessa tecla que os principais desertos da Terra estão sobre as linhas tropicais, porque é uma área dispersora de ventos. Enquanto você tem a linha do Equador como uma área de grande nebulosidade, ou seja, uma área que você tem convergência de ventos. Tanto que a linha do Equador é conhecida como zona de convergência intertropical. Se ela é a zona de convergência intertropical, os ventos eles tendem a convergir para essa área. Então, levam a umidade, essa área tende a ser extremamente úmida. Essa é uma área que chove muito, tanto que aqui na linha do Equador, apesar de ser uma área muito quente, não é ideal para a geração, por exemplo, de energia solar, porque a nebulosidade é muito grande. Para a energia solar seria mais interessante nos trópicos, já que a umidade deixa esses locais e a nebulosidade acaba sendo menor. É interessante lembrar que na Amazônia você tem uma nebulosidade tão grande que em determinadas áreas chove todos os dias. Tem até aquela velha expressão que acontece lá no norte, que é: a gente vai fazer alguma coisa, vamos combinar, vamos sair, vamos fazer um churrasco, vamos jogar bola, vamos. Antes da chuva, depois da chuva. Você tem a certeza que vai chover. No final da tarde rola aquela chuva convectiva, aquela pancada de chuva depois da grande evapotranspiração que acontece nessa área. Então, é interessante até a gente pensar na Amazônia, abrindo um pouquinho mais a nossa conversa aqui rapidamente, lembrar que você tem uma dificuldade até para orientar casos de fiscalização da Amazônia. Porque como é que a gente vai fiscalizar a Amazônia se a gente pensar do ponto de vista aéreo, com sobrevoos, com satélites? Cara, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente em relação a essa nebulosidade. Tem reportagens que já saíram sobre isso, falando como as pessoas às vezes esperam essa nebulosidade, esperam o final da tarde para começar a chover, justamente para atuar em atividades ilegais de desmatamento e tal, porque ali eles sabem que a fiscalização vai ser menor. Os satélites já não pegam com tanta intensidade. Então é interessante pensar nessas questões da Amazônia, porque é uma área com clima muito quente e muito úmido. Ele quer
que a gente explique essa situação do clima amazônico. Quando a gente vai explicar essa situação do clima amazônico, a gente vai pensar em, ó, o mecanismo climático regional está associado à característica do espaço físico de convergência de fluxos de ar. O trópico é uma área dispersora. A linha do Equador, por ser uma área de baixa pressão, é uma área receptora. Se tem convergência dos trópicos em relação ao Equador, você vai aumentar a nebulosidade nessa área. Por isso, a resposta é convergência de fluxos de ar.